A justa recompensa. A recompensa virá sobre a terra, e Deus dará a cada um segundo as suas obras. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Cada pessoa vai ser recompensada para o bem ou para o mal, de acordo com o que ele tiver praticado pelo meio do corpo. Está lá em 2 Coríntios 5,10. Por meio do fogo, Deus destruirá finalmente o pecado e todo aquele que achar ligado com o pecado. O fogo que Deus vai enviar para destruir é para destruir Satanás e seus anjos. E Deus não criou fogo para destruir seres humanos. Mas todas as pessoas, ser humano que estiver ligado com o pecado e com Satanás e com seus anjos, certamente vão ser queimados também. Então, por isso que nós temos que sair fora do pecado, né? Desligar do inimigo. Por meio do fogo, Deus destruirá finalmente todo o pecado. E aquele que estiver ligado com o pecado serão destruídos. Mateus 13,40 diz: assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. O fogo, nós podemos ter na certeza que Deus vai destruir o fogo. Vai destruir o pecado com fogo. E aquele que estiver ligado com o pecado vai ser destruído também. Pois eis que vem dia que arde como fornalha. Todos soberbos, todos que cometem perversidade, serão como o restolho. O dia que vem o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Muitas pessoas pensam que as pessoas vão ficar queimando eternamente para sempre. Não. Tem alguns versículos sim que, se a pessoa não comparar texto com texto, verso com verso, pesquisar, aprofundar, examinar com profundidade, elas vão entender que o fogo vai ser um fogo eterno que nunca se apaga, o verme que nunca morre. Mas as pessoas têm que examine as escrituras, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é sofrimento eterno no fogo. O salário do pecado é a morte. E assim como Sodoma sofreu a pena do fogo eterno, que está lá em Judas 1,7, assim também os ímpios sofrerão a pena do fogo eterno. Mas nos últimos dias. Então, aí vem a pergunta: Sodoma sofreu a pena do fogo eterno, como está lá em Judas 7. E Sodoma está queimando até hoje? Não. O que é eterno ali foi o efeito causado pelo fogo. Um efeito eterno. Um efeito que não recupera nunca mais. Fogo eterno significa destruição eterna, perda total. Os ímpios serão eliminados e deixarão de existir. Serão eliminados eternamente. O fogo queimará eternamente. Ou seja, um fogo que o efeito dele será para a eternidade. E lá em Salmo 37,10 diz assim: mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não acharás. Porque o ímpio que estiver contra Deus, estiver ao lado de Satanás, que não arrependeu e não converteu, eles vão ser queimados para sempre. O para sempre, que ele nunca mais vai existir. Ele nunca mais vai existir. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Aí já os mansos, esses vão herdar as mansões eternas. Esses vão viver eternamente. A destruição não é um ato arbitrário de Deus. Os que rejeitam as suas misericórdias ceifarão aquilo que semearam. Não é Deus que vai jogar ele lá no fogo, vai queimar. É eles que vão procurar entrar, ser destruído. A justiça divina, ela vai ser feita. Se as pessoas quiserem, não quiserem
aceitar, só tem uma saída: serão queimados. Mas os ímpios também não vão ficar queimando eternamente. Vão queimar até virar cinzas. Uma vez que virou cinzas, vão deixar de queimar. Deus é a fonte de vida, e quando alguém escolhe o serviço do pecado, separa-se de Deus, desligando da vida. Deus é a fonte de vida, né? E se nós desligar de Deus, nós desligou da vida. E aí as pessoas certamente vão morrer. E o salário do pecado é a morte. Se Deus lá falasse assim: o salário do pecado é o sofrimento no fogo eterno, para nunca mais apagar, nunca mais deixar de existir. Não. Deus falou: o salário do pecado é a morte. Pessoas vão ser consumidas. O fogo que consome os mal consumirá todo vestígio do pecado. Todo vestígio do pecado serão consumidos. O que é o vestígio do pecado? São as coisas que os homens criaram aí, né? Guerras, armas de guerra, tudo. Essas poluição que tem aí, esses vermes causados pela desobediência. Tudo que for vestígio do pecado vão desaparecer. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí nunca mais, está lá em 1 Coríntios 15, 26. A morte já não existirá mais, mas o ímpio vai morrer. Então, quando a gente vê alguns textos na Bíblia lá dizendo que o fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre, isso aí é uma expressão porque a alma que pecar, ela morrerá. Então, se você quer ser um cidadão do céu, quer conhecer a verdade, não pega um versículo aqui e outro ali, não. Pega texto da Bíblia e examina texto com texto. Aqueles que você acha que está certo, com aqueles que você acha que não está certo, compara uma coisa com a outra, porque Deus vai te esclarecer. Agora, se você pegar um texto aqui, outro ali, outro lá, e agarrar naqueles textos isolados, o inimigo vai te destruir. Por isso que lá em Isaías 28, 10 diz: é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Obedece o que está escrito, examina as escrituras, porque você vai entender. Deus dá sabedoria àqueles que procuram.